maior é o valor comercial que essa miséria tem. E essa miséria produz hoje no Brasil algo em torno de 105 milhões de dólares por ano. Hoje é o filho do vizinho. Mas e amanhã? Será que não pode ser o meu e o seu? Amém. Eu estive um tempo atrás, numa das nossas igrejas, falando sobre esse tema. Antes de pregar a palavra, eu fui falar um pouco sobre o tema. E eu falei a mesma coisa. Eu falei, hoje talvez você esteja aqui no culto, pensando, por que o pastor está falando isso? E isso não tem nada a ver comigo. Mas amanhã pode ser seu filho. E passaram-se aproximadamente 2 anos. No primeiro dia em que eu assumi a função de secretário de Estado, eu fui chamado, aliás, a socorrer uma família no hospital. Chegando lá, estava o quadro formado. Uma mãe, um pai, com uma menina de 14 anos. Essa menina tinha 2 irmãos, uma de 16 e um de 12. E durante 8 dias, essas crianças foram abusadas. 8 dias. O de 12 e o de 16 morreram logo no primeiro dia, foram mortos. E essa de 14, uma menininha de 14 anos, ficou amarrada numa árvore por 8 dias, comendo refrigerante e biscoito, né? E sendo abusada sexualmente por 2 pessoas, um homem de 30 e um adolescente de 16 anos de idade. E ela conseguiu fugir. E elas foram raptadas e pegas num domingo, depois de uma escola dominical, pelo rapaz que era o balseiro que levava as crianças com a lancha para a igreja e trazia as crianças para casa. E o mais assim triste, além desse quadro ser um quadro desolador, foi a mãe chegar para mim e falar, pastor, o senhor não me conhece, mas há um tempo atrás eu fui numa igreja visitar, e o senhor estava lá pregando, e o senhor começou a falar dessas coisas, e eu falei com meu marido, por que esse homem não está pregando a palavra de Deus? Por que ele está aqui falando dessas coisas? Isso não tem que estar falando aqui. A igreja é o lugar da palavra de Deus, não é lugar de política, porque alguns confundem isso com política. E ali, ela nunca mais, aliás, ela se lembrou naquele dia o que eu havia dito. Um dia pode ser na sua casa, um dia pode estar na sua família. Então tome cuidado. Nós vamos continuar aqui, pedir a ajuda do cameraman para mais alguns vídeos aqui. Isso aqui, irmãos, vou tirar o som. Isso aqui é numa escola, numa creche em São Paulo. Na hora do recreio, eles botaram a música para tocar. E aí essas crianças estão aí. Já dá para você perceber o que elas estão fazendo, né? Ou o que elas estão imitando. As professoras estão ali e ensina as crianças as posições, tá? Você dá uma olhada aí. Essa é uma outra professora que vem ensinar o menininho como é que deve fazer, né? O menininho até meio desajeitado, sem saber direito o que está fazendo. Aí ela vai lá ajudar aqueles 2 lá. Isso é numa creche em São Paulo, né? Onde, inclusive, São Paulo é o estado mais liberal nesse sentido hoje no Brasil, no que diz respeito à educação sexual das crianças, principalmente. Aqui nós temos um outro ensaio que foi feito por uma modelo chamada Cristina Mortágua, se não me falha a memória, com seu filho de 17 anos. Isso é um ensaio fotográfico com ela desnuda e depois ela beija na boca dele, na hora do ensaio. Isso aqui não foi para mídia, isso aqui não ficou lá, mas isso aqui aconteceu na hora. Ela vai e ainda se diverte com a situação.
Isso aqui é aquele... Essa se chame Por Que Não? Essa com música... vocês, do fundo do coração. Isso foi passou na MTV. Esse vídeo já não existe mais. Eu estou amando. A minha menina. A minha menina. E como eu adoro. Como eu adoro. Suas pernas fininhas. Eu estou cantando. Pra minha menina. Para ver se eu convenço a ela entrar na minha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? Então você já vê como é que é. Essa banda foi já censurada, a música censurada, tirada da internet, não passou mais na MTV. Essa banda estava inclusive em ascensão, mas ela foi em recaída. E ela fala de um relacionamento pedófilo, né? Do pai com a filha. Pedofilia, própria degradação humana. Pedofilia, de 0 a 14 anos. Mexeu com isso aí, é 30 anos sem progressão de regime e mais o rastreamento eletrônico, a pulseira eletrônica, até a morte, nos mesmos moldes americanos. Criança não pode ter Orkut. Os pais que estão me vendo, pelo amor de Deus, computador não pode ficar no quarto. Computador tem que ficar na sala, onde você possa ver. Saber com quem seu filho está teclando, com quem que ele está falando. E não pode ter Orkut, você tem que exercer a sua autoridade paterna. A responsabilidade de criação de filho é de pai e mãe. Então muitas vezes você vai dormir e deixa o filho até de madrugada na internet. O lixo vem para a mão dele. Então nós temos que tomar conta das nossas famílias. Nós temos que tomar conta dos nossos filhos. Isso nós já vimos, né? Essa desgraça. E apenas este vídeo para terminar. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeos, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas.
Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação.